Olá, hoje nós vamos falar sobre a melogênese. Então, eu vou fazer uma breve revisão do que nós já vimos e vou avançar nas fases da melogênese. Lembrando que a melogênese é o processo de formação do esmalte. E nós estávamos olhando papila dentária, as modificações que eram feitas, aconteciam ali para que eu tivesse a formação de odontoblastos que faziam a secreção de dentina. Então, agora nós vamos olhar para os ameloblastos. O que acontece aqui até que a gente consiga fazer a secreção do esmalte. Lembrando que eu tenho duas categorias, duas classificações principais encontradas na literatura para descrever os estágios da amelogênese. Ambos estão corretos, mas a gente vai focar nesse aqui, tá? Então, toda a minha aula vai ser baseada nessa categorização aqui. Mas talvez vocês encontrem livros de referência que trabalhem com a outra classificação e tudo bem. O interessante é vocês estudarem por essa aqui, só para que vocês não se confundam. Então, vamos falar das 5 fases. Então, nós já trabalhamos a fase morfogenética. Lembrem que a fase morfogenética é essa fase aqui, a fase 1. Minhas células ainda são chamadas de epitélio interno do órgão do esmalte. E nessa fase, basicamente, acontece início do estágio de campânula e aquela época do estágio de campânula que a gente tem a dobradura do epitélio interno. Então, a gente vai ter a pausa das divisões celulares em algumas regiões do epitélio interno, até que essa pausa comece a se espalhar por todo o epitélio interno. E é assim que a gente determina a morfologia do dente. Então, a gente tem aqui um grande marco da fase morfogenética, é a morfodiferenciação da campânula, e o material sintetizado por essas células é só para fins intracelulares. Então, a célula, o epitélio interno do órgão do esmalte não secreta nada. Então, agora a gente vai para a fase 2, que é a fase classificada por essa célula aqui, que é a fase de diferenciação. Nessa fase, as células passam a se chamar pré-ameloblasto. Então, basicamente, nessa fase, acontece a nossa indução recíproca. Então, a gente já viu que para que aconteça a indução recíproca, eu vou ter um epitélio interno que vai se transformar em pré-ameloblastos. Como ocorre essa transformação? A gente vai ter a inversão de polaridade e a célula se torna mais alta. Esse pré-ameloblasto vai liberar sinalizadores para chamarem as minhas células da papila a se diferenciarem em pré-odontoblastos e, na sequência, odontoblastos. Agora, lembrem que a gente falou desses sinalizadores. Esses sinalizadores vão ser enzimas secretadas pelos pré-ameloblastos, que vão degradar essa lâmina basal que separa o pré-ameloblasto da papila dentária. Então, ela vai degradar essa lâmina basal aqui, que está representada em vermelho. E aí, essas enzimas liberadas pelos pré-ameloblastos também vão fazer o chamamento das células da papila, que é a nossa indução recíproca. Então, a fase de diferenciação é marcada pela indução recíproca. Nessa fase, vocês vão ver que as células secretam, mas não secretam esmalte, elas secretam apenas enzimas que são liberadas para o interior da papila, que vai fazer o chamamento das células para se diferenciarem em pré-odontoblastos, depois odontoblastos, e enfim, a gente vai ter ali o início da formação de dentina. Tá? E lembrando, então lembre que marca o fim da fase de diferenciação é a criação de junções entre as nossas células. A gente vai ter junções comunicantes e junções oclusivas. E aí passamos para a fase secretora. Esta fase eu vou falar de mais devagar, mas a célula está aqui, tá? Então vocês vão ver que o 3 e o 4 representam a minha fase secretora. Vocês já vão entender o que vai acontecer com essa célula. Como é uma fase secretora, agora como a célula se chama? Ameloblasto, tá? Então vocês vão ver que eu tenho um ameloblasto
E nessa fase, como o nome diz, eu já vou ter a secreção do esmalte. Então, o início dessa fase, o que eu preciso que vocês lembrem? Que o meu órgão do esmalte nessa fase vai ser constituído de epitélio externo, retículo estrelado, extrato intermediário e ameloblastos. Se esses termos para você estão difíceis, não reconhecidos, é bom voltar a estudar a odontogênese. As células do órgão do esmalte passam a exibir alta atividade da enzima fosfatase alcalina. Quais são as células que produzem a fosfatase alcalina? É o extrato intermediário. Lembra que eu disse para vocês que o extrato intermediário, que são essas células acima dos ameloblastos agora, né? Elas são células que ajudavam na mineralização do esmalte. Ela ajuda na mineralização do esmalte, produzindo essa enzima fosfatase alcalina, que vai ajudar na mineralização. Outra coisa curiosa, eu queria que vocês prestassem atenção, que o retículo estrelado nessa região aqui está menor do que nessa região aqui. Por quê? Vocês vão ver que no início da produção de esmalte, o retículo estrelado vai começar a reduzir. Por que a gente vai ter redução de retículo estrelado? Porque a gente precisa ter uma nutrição muito rápida dos ameloblastos. E para que essa nutrição chegue de forma muito rápida, a gente precisa diminuir a barreira que está entre a nutrição que vem do folículo dentário via epitélio externo do órgão do esmalte para os ameloblastos. Então, a gente tem a perda desse retículo estrelado de forma gradativa. Tá? Então, imaginem que aqui eu tenho epitélio externo, aqui eu tenho epitélio interno, ou ameloblastos agora, né? O órgão do esmalte vai fazer isso aqui. Tá? Então, vocês vão ver que o epitélio interno, que agora se chama ameloblasto, e o epitélio externo do órgão do esmalte vão se aproximar, tá? Vocês vão ver que eles vão se aproximando, tendo em vista que a gente vai ter a redução do retículo estrelado. Então, na fase secretora, eu quero que vocês anotem aí que é o início da amelogênese propriamente dita. E toda a amelogênese, eu já falei isso para você lá, na hora que eu estava falando de dentina, toda a amelogênese se inicia em cúspide, em ponta de cúspide, que são as pontinhas dos dentes, tá? E aí vocês vão ver que essa produção de esmalte vai vir de ponta de cúspide avançando para a alça cervical, tá? Então, aqui, se vocês olharem nessa imagem é só nessa pontinha que eu tenho esmalte. Aqui tem um pouquinho, aqui eu não tenho nada, tá? Então, ele avança para a região em direção à alça cervical. E para falar de fase secretora, primeiro, eu preciso conversar com vocês sobre a composição do esmalte e sua mineralização. E aí, depois, eu vou entrar na formação propriamente dita, que é a formação do esmalte prismático e o final da fase secretora, tá? Então, A e B vai falar estritamente da composição do esmalte. Então, só para vocês lembrarem, a composição de dentina, só para vocês fazerem um paralelo, lembra que ela é 70% mineral e 30% de porção orgânica e água, né? Então, 20% de porção orgânica e 10% de água. Veja a diferença do esmalte. O esmalte é de 96% a 97% de conteúdo mineral. Lembra que eu disse para vocês, quando a gente estava olhando as lâminas histológicas, que quando eu faço um preparo, eu preciso desmineralizar o tecido? E por isso que às vezes o esmalte não aparece? Por quê? Vocês vão ver que o esmalte, a hora que eu desmineralizo, ele vai todo embora, porque ele é praticamente mineral. Ele é 97% mineral, 96%. E o resto, do que ele é composto? Vocês vão ver que é água e proteínas. Uma característica importante do esmalte que eu preciso que vocês anotem aí. Lembram que dentina, quando a gente estava estudando lá em embriologia, eu falei que a dentina se originava do mesoderma? E aí, o esmalte se origina do ectoderma. Então, se vocês forem perceber, a composição do esmalte em relação à matriz orgânica é completamente diferente da dentina. O esmalte é um tecido mineralizado não colágeno, então ele não é de origem de células ectomesenquimais. Ele tem origem de células do epitélio oral primitivo, que posteriormente vira
órgão do esmalte. Então, a composição dele é basicamente proteínas, tá? E eu coloquei aqui uma tabela de uma série de proteínas, que eu não vou pedir que vocês decorem, mas vocês vão ver que ele vai ser composto por amelogeninas e não amelogeninas, e aí a gente tem uma série de proteínas que podem ser mencionadas. Agora que vocês já sabem a composição da matriz do esmalte, o que ele é mineralizado? Gente, ele é hidroxiapatita, a mesma hidroxiapatita da dentina. A única diferença é a quantidade de hidroxiapatita que a gente vai ter no esmalte. A mineralização do esmalte, vocês vão ver que ele inicia-se imediatamente após a deposição da matriz orgânica. Diferente da dentina circunpulpar, que primeiro deposita a matriz orgânica, daí eu vou mineralizando lentamente, no esmalte vai ser diferente. Vocês vão ver que ela inicia-se imediatamente após a deposição da matriz orgânica. E aí vocês vão ver que algumas proteínas específicas vão ser focos de mineralização. E vocês vão ver que essa enamulina e tufelina estão presentes na camada da dentina do manto. Então, o esmalte vai ser secretado em cima da dentina do manto. E aí é por isso que a gente vai ter a junção amelo-dentinária. Nós vamos falar mais sobre ela logo para frente. Então, o esmalte é composto por uma matriz orgânica muito pequena. Inicialmente, o esmalte, os ameloblastos secretam muitas proteínas e água. Essas proteínas e água são mineralizadas por hidroxiapatita e vai ficar lá no final 97% de mineral, tá? Falo por que no final, porque vocês vão ver que essa mineralização vai ocorrer de forma imediata no primeiro momento, mas a concentração de mineral vai aumentar ao longo do tempo em outras fases, tá? Então, vamos lá. Na fase secretora, nós vamos ter inicialmente a formação do esmalte aprismático, que eu quero que vocês pensem aqui e conectem. Assim como na dentina, a primeira camada de esmalte secretada pelos ameloblastos, então aqui nessa fase secretora eles já se chamam ameloblastos, vocês vão ver que essa primeira camada de esmalte secretado vai ser um esmalte chamado aprismático, tá? Aprismático é que ele não vai ter prismas. Basicamente, eu vou ter um cristal de hidroxiapatita secretado ao lado do outro. Então, se vocês imaginarem que o cristal de hidroxiapatita é essa estrutura aqui, imagina que eu tenho um cristal de hidroxiapatita sendo secretado um do lado do outro. E aí a gente tem um esmalte composto. Por isso que ele é aprismático. Lembrando, esse esmalte aprismático é aquele esmalte que é secretado em cima da dentina do manto. Então, vocês vão ver que nesse início, o esmalte vai ser secretado em cima da dentina e os cristais de hidroxiapatita do esmalte vão se interdigitar nos cristais da dentina. É isso aqui que eles fazem, eles se interdigitam, tá? Então, é como se eles se entrelaçassem assim e permitem com que o esmalte se aprisione na dentina e não saia, ele fique fixo. E importante, depois da secreção dessa primeira camada de esmalte, os ameloblastos vão se distanciar e vão criar uma porção distal chamada processo de Thomes. Espera aí. Primeiro, não tem nada a ver com a camada granulosa de Thomes. Imagina que o ameloblasto, eu vou desenhar aqui para vocês, ele era retinho, tá? Então, esse ameloblasto retinho, ele secreta um esmalte chamado esmalte prismático. Depois de ele secretar essa primeira camada de esmalte prismático, esse ameloblasto vai criar uma projeção distal chamada processo de Thomes, que é isso aqui. Ele não vai ser mais uma célula reta, ele vai ter essa projeção distal aqui. Essa projeção distal, vocês vão ver que vai secretar um outro tipo de esmalte, que é o esmalte prismático. E aí, vejam que é essa estrutura aqui.
Então, essa mudança no final da minha célula, essas mudanças são chamadas de projeções distais. Essa projeção distal vai se chamar de processo de Thomas, tá? E o que vai acontecer? Isso aqui vai determinar, esse processo de Thomas vai determinar a mudança de direção da deposição dos cristais de hidroxiapatita. Então, veja nessa imagem aqui, eu tinha um cristal sendo secretado reto, cristais sendo secretados retos. Quando eu crio essa projeção de Thomas, vocês vão ver que o cristal agora é secretado em 45 graus, tá? E isso vai fazer com que a gente tenha prismas ou barras de esmalte. É como se fossem mesmo umas barras compridas que vão cortar todo o esmalte. Esse esmalte é chamado de esmalte prismático, tá? O anterior era chamado de aprismático, então sem prismas, e o prismático agora é com prismas. Uma coisa importante, o processo de Thomas é formado por duas faces, uma face reta e uma face curva. A face reta é a face secretora. Então, só essa região em amarelo aqui que secreta. A região curvada não secreta nada, tá? Porém, vocês vão ver que a gente tem esmalte sendo preenchendo esse espaço aqui. Mas eu já vou explicar um pouquinho melhor isso para vocês. Tá? Porque eu vou passar agora a falar do esmalte prismático. Então, já disse, o processo de Thomas possui uma extremidade distal cônica. Então, eu vou ter uma face plana, que é a face secretora, e uma face curvada, que é uma face que não secreta nada, que está aqui representado em laranja. Olha aqui nessa imagem, se vocês perceberem, os ameloblastos são todos, parece que tem dentinhos aqui. Esses dentinhos aqui é o nosso processo de Thomas, tá? A gente já vai falar deles, ó, aqui uma célula bem alta, com núcleo bem polarizado, e aí a gente vai ter esse final dele todo identado, que é o nosso processo de Thomas. Então, o processo de Thomas é a região do ameloblasto que vai ter a face reta e a face curva. A face reta vai secretar um esmalte chamado de esmalte prismático, tá? Então, aqui, primeira camada de esmalte secretada é a prismática. O restante aqui, daqui para cima, vai ser esmalte prismático. Esse esmalte prismático vai se distinguir em duas regiões. Essa região que tem os bastões ou os prismas é chamado de região prismática, que é o prisma que é formado na face reta. Então, veja, a gente tem as barras de esmalte aqui, os que são chamados de presas de esmalte, porém, na face curva, ela não fica vazia. Vocês vão ver que alguns cristais de hidroxiapatita vão escorregar para cá e vão preencher esse espaço. Porém, vocês vão ver que vocês estão vendo que a direção dos meus risquinhos aqui mudam? Enquanto o meu prisma de esmalte tem cristais de hidroxiapatita em 45 graus, vocês vão ver que aqui eles vão estar em outro sentido. Então, essa região aqui é chamada de esmalte interprismático. Imagina o nome, esmalte que vai ficar entre os prismas. Então, para a gente se localizar aqui nessa imagem, vocês vão ver que daqui até aqui eu tenho o esmalte aprismático, antes da célula ter esse processo de Thomas. Daqui até aqui eu tenho o esmalte prismático, tá? E o esmalte prismático pode ser dividido em duas regiões. A região prismática, que é a região do prisma, e a região interprismática, que é a região entre os prismas. Gente, a única diferença aqui é a organização dos cristais de hidroxiapatita. A dureza da região prismática e interprismática é a mesma, tá? Diferente da dentina. A dentina a gente tinha essas diferenças de mineralização. Aqui não. Então, só para relembrar, o esmalte aqui nesse momento pode ser dividido em esmalte aprismático e prismático, sendo que o esmalte prismático é dividido em duas regiões, região prismática e interprismática.
dá um nó na cabeça, porque é tudo com nome de prisma, né? Mas veja se vocês conseguem me acompanhar. E olha que bacana, se eu fizer um corte aqui e pegar uma região de esmalte prismático e interprismático, vocês vão ver que eu vou encontrar um esmalte em formato de buraco de fechadura. Então, vocês vão ver que a região prismática vai fazer a cabeça do prisma e a região interprismática vai fazer a cauda. Eles juntos fazem uma conformação de buraco de fechadura. Vocês vão ver que, dependendo do ângulo, vai ser buraco de fechadura ou escamas de peixe. Eu já vou mostrar para vocês. Olha lá. E aí, se vocês olharem cada risquinho desse do esmalte, vai ser um prisma de esmalte, tá? E aí, se vocês perceberem nessa região aqui, vocês estão vendo aqui nessa imagem, que tá mais esbranquiçada, essa região esbranquiçada e só essa é esmalte aprismático. O restante até aqui, onde começa essa nova parte esbranquiçada, que eu não falei ainda para vocês, é esmalte prismático. E aí, o que vai acontecer? O esmalte, eu já tinha falado isso para vocês em sala, ele não secreta a vida toda. Vocês vão ver que o esmalte se forma e pronto. Não é que nem a dentina, que eu tenho odontoblastos trabalhando a vida toda. Então, vocês vão ver que eu vou ter um final de fase secretora. No final de fase secretora, os meus ameloblastos perdem novamente o processo de Thomes. Então, vamos recapitular. Então, veja que eu tenho um início de fase secretora. Eu tenho um ameloblasto reto, formando esmalte aprismático. Depois, esse ameloblasto reto vai produzir uma projeção distal, que é o processo de Thomes. E aí, no final da fase secretora, ele perde esse processo de Thomes. E aí, ele volta a se transformar nesse ameloblasto reto. Perdão o desenho, porque aqui, se no quadro já não fica bom, imagina aqui a mão livre, né? Mas eu acho que dá para entender. Então, eu tenho um ameloblasto reto, um ameloblasto com processo de Thomes, e no final da fase secretora, eu perco esse processo de Thomes. E o esmalte, e os ameloblastos ainda secretam uma camadinha de esmalte final. E aí, esse esmalte final também vai ser de esmalte aprismático, tá? Então, eu vou ter esmalte aprismático, a grande maioria de esmalte prismático e a última camada de esmalte aprismático novamente. Se vocês olharem nessa imagem, veja o que eu tô vendo aqui. Aqui eu tô vendo dentina, tá? Aí, se vocês olharem, contornando a dentina, eu tenho uma região mais branquinha aqui. Tá vendo isso aqui que eu tô grifando em amarelo? Aqui eu tenho esmalte aprismático, que é a primeira camada de esmalte secretada. Aí, tudo isso aqui, daqui até aqui, é esmalte prismático. E aí, se vocês prestarem atenção, eu vou ter uma última camada de esmalte aqui. Tá vendo? Eu tô grifando agora em azul, mas ela tava mais esbranquiçada. Aqui, eu vou ter a última camada de esmalte aprismático. E a gente tem aí a finalização da fase secretora. O que é importante reforçar com vocês, pessoal? O esmalte, na fase secretora, ele vai ter apenas 30% de mineral. Então, o esmalte ainda não está na sua versão final. Por quê? É um esmalte que ainda tem muita proteína, tem muita água. Então, ele vai ser apenas 30% de conteúdo mineral. Aí vocês poderiam me perguntar aí, prof, você falou que ele era 97% de mineral, e aí o que acontece? Vocês vão ver que esse esmalte vai precisar ser maturado. Basicamente, ele vai sofrer um processo de engorda. O que isso quer dizer? Fica um termo feio, né? Mas vocês vão ver que esse esmalte é como se ele fosse o tubinho da minha caneta. E ele precisa virar isso aqui. Então, ele precisa sair de um esmalte de 30% mineral para um esmalte de 97% mineral. Então, veja, ele precisa engordar. Ele estava fininho assim,
e ele precisa virar isso aqui. Como que acontece isso? É a próxima fase, que é a fase de maturação. Nessa fase, gente, vai aparecer concomitantemente 2 ameloblastos diferentes. Na fase secretora, lembra que eu tenho o ameloblasto com a face reta aqui, o 3. Depois ele cria a projeção distal, que é o processo de Thomes. Depois ele perde novamente, então ele volta para 3. Ele faz 3, 4, 3. Então ele aparece esses ameloblastos em tempos diferentes. Já na fase de maturação, o ameloblasto 5 e 6 aparecem concomitantemente. Então, a gente vai ter tanto o ameloblasto 5 quanto o ameloblasto 6 presentes no mesmo momento. Tá? Deixa eu explicar um pouquinho mais a respeito disso. Eu até coloquei essa foto aqui para lembrar todas as mudanças que o meu ameloblasto passa. Ele passa do epitélio interno do órgão do esmalte, ele vira um pré-ameloblasto. Aqui eu tenho um ameloblasto que ainda secreta esmalte prismático. Aqui eu tenho um ameloblasto com processo de Thomes. Vocês estão vendo que ele está ficando alto? Quando ele termina a fase secretora, o ameloblasto perde sua altura. Por quê? Ele não precisa mais secretar intensamente. Agora ele quer só maturar o esmalte. Então ele perde sua altura. E aqui eu vou ter 2 ameloblastos presentes no esmalte. A gente vai ter um ameloblasto com dobras e um ameloblasto reto. Ou melhor, para vocês não confundirem com o ameloblasto inicial da fase secretora, um ameloblasto liso. Então, só para relembrar, o esmalte aumenta a dureza nessa fase. A gente tem o crescimento em largura dos cristais. Então, lembrem sempre da minha caneta. Eu passo de um cristal assim para um cristal assim. Então, ele precisa engordar, tá? Deixa eu ver se eu consigo acertar aqui. Aí, tá? Então, ele precisa engordar. Então, ele passa de 30% mineral para 97% mineral. Os ameloblastos diminuem a altura, porque eles não precisam de tantas organelas. Então, basicamente, a gente vai ter remoção de excesso de água e conteúdo orgânico, que são as proteínas. E aí a gente vai ter a introdução de matéria inorgânica. Como isso vai acontecer? Primeiro, olha que legal essa imagem. Imagem A mostrando cristais de hidroxiapatitas bem magrinhos. Aqui, prismas de esmalte, né? E aqui os prismas de esmalte já bem gordinhos, tá vendo? Então, esse processo que é o processo de... Então, essas células vão se tornar células cilíndricas baixas e nós vamos ter a modificação da porção distal, e não tem mais processo de Thomes, né? Então, vocês vão ver que eu vou ter um ameloblasto com face lisa. Esse vai secretar matéria, vai eliminar matéria orgânica, tá? Então, ele elimina. E o de face com dobras vai bombear íons de cálcio e fósforo. Então, ele vai mineralizar o esmalte, introduzir conteúdo inorgânico. Então, só trazendo aqui para vocês essas 2 imagens, mostrando um ameloblasto com dobras e um ameloblasto liso. Então, finalizando essa maturação do esmalte, vocês vão ver que nossos ameloblastos vão perder totalmente sua altura. Ele vai virar 7 aqui, vão virar células baixas novamente, porque esse esmalte não secreta mais e a gente entra na nossa fase de proteção. Na fase de proteção, vocês vão ver que os ameloblastos passam a se chamar ameloblastos protetores. Na fase anterior era ameloblastos maturadores e agora ameloblastos protetores. Eles não secretam mais nada. A última coisa que eles secretam é uma lâmina basal que vai fazer com que o ameloblasto se una a essa camada. E a gente vai ter um colapso do nosso órgão do esmalte. Lembra que eu já tinha falado para vocês que, veja que aqui meu epitélio externo e aqui é a minha região dos ameloblastos, que há uma aproximação, porque a gente vai ter redução do retículo estrelado. Então, vocês vão ver que nessa fase, o órgão do esmalte vai fazer isso aqui, ó. Ele vai se aproximar, se aproximar, se aproximar e virar uma coisa só. Ele se colapsa. Então, esse colapso do órgão do esmalte, então, imagina que ameloblastos ou antigo epitélio interno, retículo estrelado, extrato intermediário, epitélio externo do órgão do esmalte viram uma coisa só. Eles viram uma camadinha só, que é chamado epitélio reduzido do órgão do esmalte. Esse epitélio reduzido do órgão do esmalte tem a função de revestir a coroa do dente, de proteger a coroa do dente,
até que o dente nasce em boca. E olha lá que eu tenho uma imagem mostrando a dentina, o espaço do esmalte, porque o esmalte aqui, eu fui fazer o preparo histológico e ele foi embora. E essa região aqui é o epitélio reduzido do órgão do esmalte. Veja que eu não consigo diferenciar epitélio interno, epitélio externo, retículo estrelado, eles viram uma coisa só, um grande agregado de células. Por que que esse epitélio reduzido do órgão do esmalte precisa proteger o esmalte? Porque vocês vão ver que o nosso organismo não reconhece o esmalte como sendo dele. E aí, se eu não tiver essa proteção, o nosso organismo vai tentar destruir. Seja querendo fagocitar, querendo comer o esmalte por células semelhantes a macrófagos, como secretar um tecido, ele é parecido com cimento em cima desse esmalte, com a intenção de proteger o corpo. Todas essas células, tanto as que vão secretar ou que vão degradar, são provenientes do folículo dentário, que são células indiferenciadas, né? Então, se o nosso organismo vê que acha que ele está em perigo, ele vai pedir que a gente tenha diferenciação de células para degradarem, para tentarem proteger o organismo do esmalte. Certo? Eu vou parar por aqui. Tentem preencher a tabela e em sala nós vamos conversar mais sobre isso. Um beijo e bons estudos!